dar continuidade no nosso assunto, tá? Nós iniciamos a bacteriologia, o estudo das bactérias. Nós vimos na aula passada a estrutura bacteriana, tá? E hoje nós vamos aprender como é que essas bactérias elas se arranjam em colônia, que é a forma também que a gente vai observá-las na microscopia, tá? Então, a aula de hoje vai ser sobre morfologia bacteriana, que é exatamente, né, os tipos de arranjos e as formas que as bactérias podem se organizar quando elas estão em colônia, tá? Então, nós vimos na aula passada que as bactérias elas apresentam uma estrutura relativamente simples, né, mas que confere a elas uma série de capacidades e uma série de vantagens, né, em relação a para que elas se tornem parasitas, né? Entre elas estão as estruturas presentes na superfície bacteriana, algumas que podem ser prejudiciais à nossa saúde, como toxinas, e algumas que podem ser secretadas quando essas bactérias estão no interior do corpo do seu hospedeiro, tá? Então, as bactérias elas podem causar diversos tipos de doenças, e o diagnóstico dessas doenças pode ser feito de diversas formas, e em alguns casos é necessário, né, realizar a cultura bacteriana, e essa cultura ela pode ser realizada em laboratório, utilizando meios específicos, meios indicadores, meios diferenciais. Existem vários diversos tipos de meios de cultura que podem auxiliar na identificação e diagnóstico dessas bactérias, e além do que a morfologia que essa bactéria ela vai apresentar na microscopia, certo? Bom, então, em relação ao tamanho da bactéria, né, nós vimos na aula passada que geralmente as bactérias elas são, por serem seres procariontes e terem estruturas muito mais simples e mais reduzidas do que as células eucariontes, elas geralmente apresentam tamanhos menores que células eucariontes, né? Porém, eu posso afirmar que, na realidade, o tamanho das bactérias é um tamanho extremamente variável. Elas podem se apresentar em formas de tamanhos extremamente variáveis. Apesar, né, de que a maioria das bactérias elas têm, né, um tamanho específico ali, que principalmente das bactérias que agem como parasitas, né, causam doenças. Então, até recentemente, acreditava-se que as menores bactérias elas apresentavam cerca de 0,3 micrômetros, que como exemplo nós temos o micoplasma, né? Então aqui nós temos uma escala onde nós observamos um tamanho de 0,5 micrômetros, e aqui no caso exemplo nós temos a fotomicrografia de microscopia eletrônica de um micoplasma. Então a gente observa aqui tamanhos variados, né? Mas a maioria deles em tamanho de menor de que 0,5 micrômetros. Nesse caso, essas bactérias elas só são visíveis, né? Elas só têm uma visualização melhor na microscopia eletrônica. Essa microscopia eletrônica ela é chamada de microscopia eletrônica de transmissão, onde os elétrons, o feixe de elétrons, o material é trabalhado, né, ele é tratado, e esse feixe de elétrons, ele atravessa as estruturas celulares para que a gente consiga observar melhor, né, estruturas através da célula, e não só a superfície celular, como na microscopia eletrônica de varredura, que seria essa imagem que nós estamos vendo aqui no fundo, né, do slide, né. Então, essa microscopia aqui é uma microscopia de varredura, é aquela em que a gente observa aquela em que a gente observa a superfície celular, as estruturas da superfície celular. Tá? Recentemente já foi descoberto, né, já foi identificado, já foram relatadas bactérias menores ainda, que foram consideradas nanobactérias ou até ultramicrobactérias, que possuem em torno de 0,2 a 0,5 micrômetros
de diâmetro. Algumas, inclusive, já conseguiram ser cultivadas em laboratório. Então, aqui no caso, a gente pode observar, né, a escala aqui de 0,5 micrômetros, né, e bactérias menores ainda sendo apresentadas aqui na microscopia eletrônica também de varredura. Nesse caso aqui, nós temos uma microscopia ótica com contraste de fase, onde a gente observa, né, um neutrófilo altamente refringente aqui nessa imagem, e aqui nós temos um esfregaço sanguíneo, onde são identificadas também, né, bactérias bastante, com dimensões bastante reduzidas aqui nesse caso, tá? Provavelmente, essas bactérias podem ser prejudiciais, podem ser patogênicas. Existem também bactérias relativamente grandes, né, como algumas espécies que chegam até 500 ou até 800 micrômetros, como no caso desses gêneros, né, Epulopsium e Tiomargarita, sendo que a maioria das bactérias de interesse médico e industrial, elas apresentam de 0,3 a 0,8 micrômetros, por 10 a 25 micrômetros, né, de dimensões, né, então elas são geralmente nesse formato alongado, né, como nós chamamos de bastonetes. Sendo que as espécies de interesse médico geralmente são de 0,5 a 1 micrômetro por 2 a 5 micrômetros. Quanto à forma das bactérias, normalmente as bactérias se apresentam em 3 formas básicas e algumas outras formas que podem ser derivadas ou podem ser intermediárias entre essas 3 formas básicas. Então, elas podem ter formato esférico, formato cilíndrico ou formato espiralado. Então, de um modo geral, elas apresentam esses 3 formatos justamente por conta da formação e da estrutura, do formato da parede celular que as bactérias vão apresentar. As bactérias esféricas, elas são comumente denominadas de cocos, porque elas têm um formato semelhante a de um coco, ou seja, ela é redondinha, né, como a gente está observando aqui nessas imagens. Então, esses cocos, como genericamente são denominados as bactérias esféricas, elas são arredondadas, elas podem ter a forma perfeitamente arredondadas, elas podem ser ovoides, ou então elas podem ser achatadas em um dos lados, né? Então, como a gente está observando aqui, né, elas são bem redondinhas, ou elas são um pouco ovaladas, ou elas apresentam um achatamento em uma das extremidades, é justamente o que permite que após os planos de divisões celulares, elas possam permanecer ligadas umas às outras através dessa região mais achatada. As bactérias cilíndricas podem ser denominadas de bastões, bacilos ou bastonetes. Então, seriam sinônimos, né, das bactérias que têm formato cilíndrico, e esses bacilos ou bastonetes, eles podem variar em relação ao comprimento, em relação também à forma das extremidades. As terminações delas podem ser quadradas, podem ser arredondadas, afiladas ou pontiagudas, mas de um modo geral, né, o formato cilíndrico determina, né, a nomenclatura de bastão, bacilo ou bastonete. Então aqui nós temos 3 tipos diferentes de bactérias, né, onde a gente observa a estrutura por fotomicrografia de microscopia eletrônica de varredura, a estrutura externa delas através dessa microscopia eletrônica de varredura. Já as bactérias espiraladas, que têm o formato, né, de espiral, igual um espiral de caderno, elas podem ter também o formato que nós chamamos de helicoidal, que é o formato como se fosse uma espiral de caderno, são denominadas genericamente de espirilos. Então, eles são semelhantes a uma espiral, né, com várias ondas, né, essas ondas elas não são planas, elas são exatamente como espiral de caderno, né, então tem a parte para frente, para trás, e aí ela vai rodando, tá?
ou então em formato de saca-rolha, quando esse espiral ele é mais frouxo, né, ele é mais aberto. Elas podem ser frouxamente espiraladas ou também fortemente espiraladas, e elas podem ter várias voltas também, dependendo do comprimento e do tamanho dessas bactérias. Então, normalmente, essas bactérias elas têm uma dimensão maior e elas podem ser observadas, inclusive, a microscopia óptica comum, inclusive em vivo, quando a gente observa, por exemplo, espirilos que fazem parte que podem provocar infecções urinárias. Então, elas são muito comuns observadas no exame de urina, né, de rotina, quando é a suspeita de infecção urinária, geralmente causada por essas bactérias. Inclusive, essa imagem aqui, essa última imagem aqui da primeira coluna, tá? Ela representa uma imagem de microscopia óptica que foi retirada, que foi fotografada, né, de um exame de urina de rotina, que é o famoso EAS. Tá? Aqui nós temos microscopia eletrônica de varredura, aqui também, e aqui uma bactéria frouxamente espiralada, né, com pequenas dimensões, que foi corada, né, e observada também a microscopia óptica comum, assim como nessa imagem de cima também. As formas de transição, elas também são válidas para fins diagnósticos, para fins de identificação da bactéria. Então, podem existir bacilos que são muito curtos, nesse caso são chamados cocobacilos, né? Então, eles não são perfeitamente redondos, esféricos, né, como os cocos, mas também não são perfeitamente alongados como os bastonetes, né? Então eles ficam nessa transição. Exemplo é a espécie Brucella melitensis, né? Causadora é uma bactéria do mesmo gênero, né? Da causadora da brucelose, que é a Brucella abortus, a Brucella melitensis, ela causa uma infecção menos agressiva do que a brucelose propriamente dita, que é uma doença de gado. Existem também formas espiraladas que são muito curtas. Essas formas elas são chamadas de vibrião. Então, a gente diz que ela recebe essa denominação, essa nomenclatura, porque ela tem uma forma de vírgula, tá? Então, como a gente pode observar aqui, né, se ela continuasse no seu crescimento, né, ela teria uma forma espiralada, só que ela é um espiral curto que tem apenas uma única volta, como a gente observa nessa microscopia eletrônica de varredura aqui. A exemplo, nós temos o Vibrio cólera, que é o agente etiológico da doença conhecida como cólera, tá? Então, aqui a gente observa na microscopia óptica comum, com coloração, cocobacilos, porque são bacilos muito curtos ou cocos demais alongados, né? E aqui os vibriões, que são espirilos muito curtos. Existem casos em que, após determinado tempo de cultura, esses nutrientes presentes no meio de cultura, eles podem ser insuficientes para manter, né, a estabilidade da cultura bacteriana e do crescimento bacteriano. Quando a gente for ver a nossa aula de fisiologia bacteriana, a gente vai aprender sobre as fases do crescimento bacteriano. Então, quando as culturas elas se tornam muito velhas, ou seja, os nutrientes eles já ficam muito escassos, né, para que essas bactérias consumam o nutriente presente no meio, essas formas, elas podem adquirir uma forma diferente da sua forma normal. Essas bactérias podem adquirir uma forma diferente da sua forma normal, como se ela estivesse num ambiente totalmente adequado, tá? Então, isso acontece em culturas velhas, ou então quando essas bactérias são cultivadas em meios impróprios, em meios inapropriados, em meios que não têm aquele tipo de nutriente necessário, né, para que elas consigam sobreviver perfeitamente. Então, por conta disso, essas bactérias elas podem perder as suas características morfológicas, que são comuns, normais na espécie, e elas podem assumir formas diferentes da sua forma normal. Nesse caso, nós chamamos de formas
pleiomórficas, ou seja, elas estão numa forma diferente da sua forma normal por conta de uma limitação do meio de cultura. Essa limitação se dá ou pelo meio inadequado, mesmo numa cultura jovem, um meio inadequado, ou seja, que não tem todos os nutrientes adequados para ela, ou então devido a essa cultura ser muito velha e os nutrientes já estarem se tornando escassos, né, naquele meio de cultura. Aqui um exemplo, né, um desenho, né, na realidade bem esquemático, dos cocos em forma isolada. Esses cocos, eles podem adquirir arranjos em forma de cordão, né, ou em forma de colar de pérolas, que são chamados de estreptococos, ou eles podem adquirir, né, um crescimento tridimensional para todos os eixos, né, semelhante a cachos de uva, que nós chamamos de estafilococos. Eles podem ficar agrupados de 2 em 2, que nós chamamos de diplococos. Os espirilos, eles podem ser fortemente espiralados, ou fracamente espiralados, ou frouxamente espiralados, né, dependendo da espécie. Os bacilos são formados por bactérias alongadas. Esses bacilos, quando são curvos, eles recebem o nome de vibriões, ou seja, são espirilos, né, bastante curtos, que não conseguem desenvolver mais de uma volta na sua estrutura. Geralmente, as bactérias flageladas são do tipo de bastonetes, e aqui, no caso, a formação de esporos bacterianos naquelas condições que nós aprendemos na aula passada, né? Em ambientes que não são adequados, algumas bactérias podem formar esporos endógenos ou endosporos, ou seja, no interior da estrutura bacteriana, de modo que a parte externa da bactéria ela já está inativa, né? E apenas a parte interna apresenta a forma ativa, porém latente da bactéria, que é a forma que ela fica até encontrar o ambiente adequado. Quanto ao arranjo, as bactérias elas podem apresentar vários arranjos que normalmente são os arranjos que a gente utiliza para realizar a identificação morfológica da bactéria em coloração, tá? Então, em relação aos arranjos que os cocos realizam. Então, como os cocos são células menores e são muito homogêneas em relação ao tamanho, então não existe muita variação em relação ao tamanho dos cocos, eles vão apresentar diversas denominações de acordo com o seu arranjo. No caso, quando estão arranjados em duplas ou de 2 em 2, né, nós chamamos de diplococos. Então, o que seriam os diplococos? São quando, após as divisões celulares, elas permanecem agrupadas aos pares, né? Exemplo de diplococos é a Neisseria meningitidis, que é um meningococo, agente etiológico, né, da meningite meningocócica. Meningite bacteriana, né, uma doença, né, bastante preocupante por conta da rápida evolução e também da fácil transmissão. Então, nesse caso aqui, quando essas bactérias que estão agrupadas aos pares, elas se dividirem, elas vão se dividir neste plano e depois elas vão se separar, permanecendo sempre agrupadas de 2 em 2, tá? São chamados de diplococos. Existem casos em que os planos de divisão, ele permanece em 2 planos. Então, no caso, eu tenho aqui, né, tétrades. Então, as células, elas se dividem e permanecem agrupadas, formando arranjos de 4 células, tá? Grupos de 4 células, como a gente observa aqui. Quando ocorrer a divisão celular dessas tétrades, né, essa divisão celular, ela vai ocorrer nesse sentido, de modo que quando essas 4 se dividirem das outras 4 que serão formadas, elas vão continuar o arranjo de 4 em 4 células. O outro arranjo seria a sarcina. A sarcina representa células que se dividem em 3 planos, num padrão regular, um padrão cúbico, ou seja, é como se eu tivesse 4 células de um lado
e 4 células do outro, como a gente observa mais ou menos aqui, né? Não está muito boa a imagem, porque eu só consegui essa foto de microscopia óptica comum, né? Então, esse arranjo cúbico, ele vai permanecer, né? 4 células de um lado e 4 células do outro, e quando ocorrer a divisão, elas vão se dividir e vão permanecer esse arranjo, né, com 8 células na realidade, 4 de um lado e 4 do outro. Agora, quando essas divisões, elas acontecem num padrão irregular, ou seja, elas vão se dividindo e vão permanecendo agrupadas, nós dizemos que é um arranjo de estafilococos, certo? Então, nesse caso aqui, o arranjo deles, dessas bactérias, lembram cachos de uva, né? Como a gente observa aqui na microscopia eletrônica de varredura, né? Um arranjo bem fora do padrão, né? Um arranjo com bastante crescimento desordenado, tá? E na microscopia óptica, a gente observa essa estrutura aqui. Então, na realidade, nós observamos, né, células esféricas de formato arredondado, né, como cocos, que possuem arranjos, né, de forma irregular. São arranjadas de forma irregular, semelhante a estafilococos. Exemplo são os estafilococos aureus. Nesse caso aqui, nós observamos uma coloração azul, né, ou violeta. Isso indica que a bactéria é uma bactéria gram-positiva, certo? Já os estreptococos são aquelas onde as células, elas são agrupadas em um único plano, né, como a gente observa aqui, e elas permanecem acopladas após várias divisões, formando cadeias, ou como se fossem colar de contas, né, colar de pérolas, como a gente está observando aqui, né, e aqui na imagem de fundo, que na realidade é essa imagem aqui. Então, essas cadeias nós denominamos genericamente de streptococcus, e como exemplo nós temos o Streptococcus mutans, como a gente está verificando nas duas fotos de microscopia eletrônica de varredura, e aqui na microscopia óptica comum, né? Mais uma vez, nós observamos uma coloração escura, né? Parece preto, azul ou violeta, o que pode indicar uma bactéria gram-positiva também, um Streptococcus gram-positivo. Então, elas vão se dividindo, é claro que elas não se dividem só das extremidades, elas vão se dividindo aqui pelo meio também, né? E essa divisão, ela vai fazer com que elas permaneçam nesse formato de cadeia, né? Aumentando bastante esse cordão, né? Esse colar que a gente observa aqui nas imagens. Oi, alguém levantou a mão? Sim, professor. Boa noite. Boa noite, pode falar. Você falou sobre a reprodução dela nesse formato de Streptococcus. Aí você disse que, no caso, não são só nas pontas, né, são nas extremidades que elas se dividem como um todo. O que impede, de repente, durante essa divisão, haver talvez uma separação entre esses grupos durante esse período dessa divisão, de repente? Ele até pode ocorrer algumas separações, tanto que você observa, né, que pode ocorrer algumas separações. Olha, aqui a gente está observando duas cadeias entrelaçadas entre si. Em algum momento, elas podem se dividir, mas normalmente elas permanecem acopladas. Não provavelmente através de algum tipo de ligação entre as estruturas da parede celular delas mesmas, certo? E normalmente, essa divisão ela não ocorre de forma desordenada como nos estafilococos. Né? Os streptococcus eles têm essa característica, os estafilococos têm a característica diferente de ocorrerem as divisões, né, em todos os planos, de todas as formas. São estruturas da própria bactéria. Dada pela própria bactéria. Assim como a gente observou nos diplococos, né, quando a divisão ocorre, ela ocorre nesse plano, então essa célula se divide nesse sentido, e essa célula também nesse sentido. Quando ocorrer a divisão total, vai separar, né, duas para cá e duas para cá. Os streptococcus, a divisão ela vai ocorrer neste plano,
Então, quando uma célula vier para cá, a outra vai ficar para cá, quando uma célula vier para cá, a outra vai ficar para cá, e assim sucessivamente ao longo de toda a cadeia. Na tétrade, vai ocorrer a divisão como se fosse num plano assim, né, nessa imagem que vocês estão vendo, e na sarcina, né, a divisão vai ocorrer, ela pode ocorrer tanto nesse plano quanto nesse, sendo que quando ocorrer a divisão, elas vão permanecer nesses arranjos, de 8 na tétrade de 4, e o estafilococcus a divisão é desordenada. Oi, pode falar. A partir, o conceito, né, se eu não me engano, de colônia, diz que é quando os indivíduos estão ligados anatomicamente, né? E a partir daquele diplococcus lá, a gente já pode chamar de colônia de bactéria? Na realidade, as colônias bacterianas, elas são derivadas de um grupo ou uma célula original, né? Aí a partir dali, né, elas vão se dividindo em diversos tipos de planos, né, como vocês viram agora, e aí nós temos bactérias que, no caso aqui, né, dos diplococos, nós temos bactérias que são derivadas do mesmo indivíduo, né, que podem formar colônias porque elas vão apresentar crescimento próximos uns dos outros. Só que observem que quando essas bactérias estão sendo cultivadas em meios sólidos, que seria no meio de uma placa, né? Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Ai, se eu tivesse uma placa de Petri. Seria um meio numa placa, então eu tenho aqui uma placa, tá? Eu fiz o meu esfregaço aqui na superfície e as bactérias vão crescer na superfície do meu meio de cultura, porque elas estão em meio sólido, certo? Após esse crescimento, o que vai acontecer? Elas vão começar a desenvolver e aparecer aqui, tá? As unidades formadoras de colônias. Essas unidades formadoras de colônias, quando eu retirar a amostra, passar na lâmina, fizer o esfregaço e a coloração, elas vão começar a se dissociar. E quando elas se dissociam, elas permanecem, ou na forma de diplococos, ou na forma de streptococcus, ou estafilococcus, ou tétrades, ou sarcinas. Por quê? Porque elas estão coesas ali, elas estão unidas naquele arranjo. Tá? Agora, é claro, né, o meu esfregaço, ele precisa ser feito de forma delicada, eu não vou coletar uma amostra aqui com a minha alça, né, não vou coletar uma amostra e esfregar de qualquer jeito na minha lâmina, eu vou fazer um esfregaço de forma delicada, justamente para tentar preservar essa estrutura inicial que a bactéria vai apresentar, certo? Quando a cultura ela é feita em meio líquido, aí já é um pouco diferente, porque quando a gente vai retirar uma amostra para fazer a coloração, a gente retira apenas uma gota, né, com uma pipeta, ou até menos de uma gota. Essa gota ela é depositada na minha lâmina, a partir daí vai ocorrer a fixação, né? Essa fixação ela pode ser por meio físico ou meio químico. Uma fixação por meio físico seria a própria desidratação, né? Então a água vai começar a evaporar e as lâminas vão começar a se aderir na superfície da minha lâmina. As bactérias vão começar a se aderir na superfície da minha lâmina e a partir daí eu posso realizar a coloração. A fixação ela pode ser também por meio químico, onde eu adiciono na superfície da bactéria, né, na superfície, desculpa, do meu material biológico, que pode ser uma gota de meio de cultura, um agente fixador, que pode ser um álcool, acetona, ou pode ser qualquer outro agente que vai fazer com que a bactéria se fixe na minha lâmina. E a partir daí eu faço a coloração e aí eu observo qual seria esse arranjo que ela estaria apresentando. É claro que se a técnica não for realizada de forma adequada, pode acontecer de ela apresentar um formato diferente do que é esperado. É por isso que nos diagnósticos que a gente faz, através da identificação morfológica da bactéria, a gente sempre escreve da seguinte forma: observação de bactérias com formato esférico, com arranjos semelhantes a Staphylococcus, ou com arranjos semelhantes a Streptococcus. Por quê? Porque só a identificação visual não é jamais, como é que eu posso dizer, determinante, né, da identificação da espécie bacteriana, certo?
Alguém quer falar alguma coisa? Professora, boa Oi, noite. boa noite. O Lugol seria um fixador de corante, né? O Lugol, ele pode ser usado como fixador, mas ele é usado mais como diferenciador, né? Ele é uma substância que é alcoólica e apresenta uma certa coloração, mas ele é mais utilizado para exames a fresco, como, por exemplo, um parasitológico, que no caso seria a sedimentação de que fica sedimentado num cálice próprio, e aí uma gotinha do sedimento é colocada numa lâmina e colocada no lugol para que ocorra essa identificação. Existem algumas técnicas de coloração que utilizam o lugol também. E nesse caso, ele pode ser usado como fixador, tá? Isso aí vai depender da técnica, vai depender do tipo de material, então, vai depender da origem desse material, então tem vários protocolos de coloração, né, que precisam ser seguidos de acordo com a origem desse material, certo? Respondi a pergunta? Ok, professor, entendi. Então, o Lugol pode ser utilizado para fixar as bactérias na superfície da lâmina também, né? Foi o que eu entendi. Ó, pode também, dependendo do protocolo, elas podem também. O Tá, Lugol pode também ser obrigado. utilizado como fixador. Ele é mais utilizado mesmo para identificação de ovos de parasitas, ovos de eumintos, no caso, né, mas nas fezes. Então, em relação aos bacilos. Então, na mesma espécie, os bastonetes, eles são relativamente constantes, sob condições normais de crescimento, mas eles podem variar em tamanho e espessura, podendo ser, né, longos e delgados, ou então podem ser pequenos e grossos. Eles podem ter a extremidade reta, convexa ou arredondada, né? Então, na realidade, a estrutura, né, o formato e as características desses bacilos vai depender da espécie, tá? Agora, quanto ao arranjo, eles podem formar diplobacilos, quando após a divisão eles ficam agrupados, né, aos pares, como a gente observou nos diplococos, né, como a gente está observando aqui. Então, ocorreu a divisão celular e eles permaneceram agrupados, porém aqui a gente já observa o quê? A formação de um endosporo. Olha só a diferença, né, da célula, né, viável, aqui para a célula formando o endosporo, e aqui provavelmente também vai ocorrer a formação, né, de outro endosporo. Então, após a divisão celular, né, esse bacilo ele vai permanecer, né, acoplado um ao outro, como a gente observa aqui. Aqui ainda não ocorreu totalmente a citocinese, a gente está observando ainda, né, a união aqui dos citoplasmas, né, e depois de ocorrer a citocinese total, a separação total das membranas e do citoplasma, eles permanecem agrupados, formando diplobacilos. No caso de streptobacilos, eles permanecem agrupados, formando cadeias, semelhante aos streptococos, como a gente observou lá, né, e aqui no caso microscopia eletrônica de varredura, e aqui a observação em microscopia óptica comum após coloração de Gram. Nesse caso, nós estamos observando os bacilos gram-negativos, porque a coloração não é violeta, né? Ela tende para o rosa ou vermelho, então dependendo daí do tipo de corante, do fabricante, e às vezes até mesmo da idade do corante, né? Do tempo que o corante tem, ele pode ocorrer essas variações. Eles podem se apresentar também em forma de paliçada, eles ainda permanecem acoplados, né, uns aos outros, porém lado a lado, então no sentido do comprimento, né, então eles ficam semelhantes a palitos de fósforo, então como a gente está observando aqui, tá, então eles estão ligados entre si, porém lado a lado, e aqui na microscopia óptica comum, né, a gente observa uma forma mais difícil às vezes de visualizar, né, mas aparentemente também são gram-negativos, porque toda a imagem aqui está na coloração vermelha, né, coloração rosa. Então aqui eles agrupados lado a lado, só que no sentido do comprimento.
Normalmente, essas identificações, elas se tornam difíceis justamente por conta da técnica que é utilizada, né, no esfregaço, né, e durante a coloração e durante a fixação, eles podem ocorrer uma pequena modificação dessa estrutura. Então, quanto maior o número de bactérias que a gente vai utilizar, mais fácil a gente encontrar a coloração, o arranjo específico que a espécie apresenta. Exemplo de bastonetes que se alinham em forma de paliçada é o Corynebacterium diphtherium. Alguns podem apresentar a forma de tricomas. Por que receberam esse nome? Porque eles ficam agrupados tão, como é que eu posso explicar? Tão firmemente uns aos outros que ele parece apenas uma única estrutura, tá? Então, nesse caso aqui, são similares às cadeias de bastonetes, como os streptobacilos, né? Porém, a área de contato entre as extremidades é muito maior, né? Então, a área de contato entre as células adjacentes é maior. Justamente por quê? Porque eles apresentam uma extremidade reta, né? Então, eles permanecem em área de contato, que às vezes fica até difícil de identificar onde começa e onde finaliza, né, uma bactéria. Exemplo, né, são os gêneros Beijatoa e Saprospira. Alguns podem se agrupar no formato de rosetas. Então, nesse caso aqui, nós observamos bastonetes, né, com extremidades alongadas. Então, a gente observa aqui que a extremidade é afilada, pontiaguda, tá? Então, as células, elas crescem em forma de rosetas ou raios que partem de uma área central. Então, elas vão formando, né, esse formato aqui como se fosse uma flor, né, onde existe uma região central e após aqui eles vão crescendo. Caso ocorra um crescimento muito grande, né, uma parte dessa roseta vai acabar se dividindo para formar, né, uma outra estrutura, tá? Oi, pode falar. Ai, sumiu. Quer que volte lá? Alguém vai falar alguma coisa? Não? Posso continuar? Pode, professor. Deixa eu apresentar aqui. Então, em relação aos arranjos, né, e a morfologia, ou seja, a forma que a bactéria tem e a forma com que elas se organizam, né, após as divisões celulares, é um dos parâmetros que são utilizados para a identificação bacteriana. Como eu falei, não é o único parâmetro, somente pela forma não tem como a gente afirmar com 100% de certeza que é aquela bactéria. Existem vários outros testes bioquímicos que são muito mais precisos e mais utilizados, né, para identificação específica das bactérias. Porém, também esses testes específicos, eles são, como o próprio nome diz, né, altamente específicos. Então, geralmente, os laboratórios de diagnóstico, eles podem necessitar de diversos kits de identificação sorológica, de identificação bioquímica, e inclusive a série das enterobactérias, que são bactérias que são comuns, né? Existem vários tipos, vários grupos de enterobactérias presentes no nosso intestino, muitas patogênicas, muitas são comensais, são pertencentes à nossa flora normal, tá? Então, para a identificação específica dessas enterobactérias, é necessário utilizar o que nós chamamos de série bioquímica. A série bioquímica é a identificação de diversos tipos de substratos que são produzidos, de proteínas que podem ser degradadas, de enzimas que são produzidas pelas bactérias e, de acordo com uma imensa tabela, né, a gente consegue identificar quais são as espécies que condizem, né, com aquela série bioquímica. Mas, de um modo geral, né, é importante a gente conhecer, né, os arranjos e também as formas com que essas bactérias podem apresentar e a coloração também que elas apresentam. Acho que na sexta-feira a gente já vai dar uma introdução a respeito, né, dessas práticas que a gente poderia realizar no laboratório,
tá? A gente vai falar sobre meio de cultura, a gente vai falar sobre técnicas de semeadura, de isolamento, de como realizar esse procedimento, e algo que infelizmente a gente não vai poder realizar presencialmente, porque eu acho que vocês já devem ter recebido a notícia, né, de que as aulas presenciais que estavam previstas para iniciar em 15 de março, elas foram novamente suspensas, né, por conta de toda a situação que nós ainda continuamos enfrentando, né, no combate ao coronavírus. Então, infelizmente, a gente tem que aceitar, acatar e entender que isso é para proteção, né, de todos. E agora, vamos continuar aqui, bora ver se eu consigo terminar antes da próxima aula de vocês. Vamos falar um pouco sobre genética bacteriana, tá? Ou seja, a gente vai aprender sobre que estruturas as bactérias podem apresentar, né, que contém material genético, que contém DNA, tá? Bom, então a gente sabe, né, que a genética ela é importantíssima, o material genético é importantíssimo para que ocorra todo o processo de evolução biológica, tá? Então todo organismo que apresenta uma evolução biológica, ele precisa, né, ter esse material genético. E esse material genético, ele pode ser modificado e alterado, né, para que ocorra uma variabilidade genética. Porém, a gente já aprendeu também que as bactérias, normalmente, elas se dividem por divisão binária, que seria uma divisão mitótica, né? Então, a gente já aprendeu que as divisões mitóticas, elas vão gerar indivíduos, células filhas, idênticas à célula mãe, ou seja, com zero de variabilidade genética. Então, a gente pode imaginar, poxa, então as bactérias elas não têm essa capacidade de se adaptarem a diversos tipos de ambiente, já que elas não realizam, né, essa variabilidade genética. A princípio seria isso, porém, para que essa variabilidade genética ela esteja presente, mesmo em bactérias, elas acabaram desenvolvendo várias formas de trocar material genético umas com as outras, tá? Que é isso que a gente vai ver agora. Então, todo o processo de evolução biológica de todos os organismos, inclusive dos vírus, né, está representado por alterações no seu material genético. Então, assim como em todos os outros seres vivos, o DNA contém informação genética, né, de todos os organismos, inclusive das bactérias. E nas bactérias existem principalmente, né, dois tipos de estruturas, né, componentes genéticos que contêm informação para promover a própria duplicação da célula bacteriana, assim como a replicação independente dessas estruturas. Essas estruturas são chamadas de replicões, justamente porque eles conseguem, né, se replicar e transmitir essa informação, quer seja para o descendente ou quer seja para uma outra célula bacteriana. Essas estruturas são o cromossomo bacteriano e os plasmídios. Então, em relação às estruturas bacterianas que contêm DNA, nós temos inicialmente o principal, né, o cromossomo bacteriano, que contém todas as informações necessárias, né, para que essa bactéria ela construa, né, as suas estruturas para que ela seja representante daquela espécie, tá? Então, o cromossomo bacteriano é uma macromolécula, o DNA bacteriano constituído de DNA, né? Esse DNA bacteriano ele tem o formato de dupla hélice e ela geralmente é uma molécula circular. Em média, esse cromossomo bacteriano, se ele fosse cortado, ele mediria cerca de 1,1 milímetro de comprimento, o que é relativamente grande, né, porque a bactéria é na escala de nanômetros, enquanto que, se a gente esticar todo o DNA da bactéria, o tamanho fica relativamente visível. Porém, não é visível porque a gente sabe, né, que essa estrutura seria muito fina, então ela não seria jamais visível a olho nu, mas o comprimento seria de 1,1 milímetro aproximadamente. Então, ele está altamente empacotado
e dobrado para conseguir se manter dentro da célula, né, que apresenta cerca de 1 a 2 micrômetros de comprimento. Porém, esse empacotamento, ele é diferente do empacotamento dos cromossomos eucariontes, que vocês já devem ter aprendido, ou que estão aprendendo agora em genética, né, que utiliza principalmente proteínas chamadas histonas, né, para realizar diversos níveis de enovelamento desse material genético, tá? Então, de um modo geral, existe um certo nível de empacotamento do material genético, mas não um nível tão avançado quanto nos cromossomos eucariontes. A Escherichia coli foi a bactéria que teve, na realidade, foi o ser vivo que teve foi o primeiro ser vivo que teve todo o seu material genético totalmente decodificado, né, no mundo. Então, ele possui, o cromossomo bacteriano da Escherichia coli possui cerca de 4,6 milhões de pares de base e mede cerca de 1,7 milímetros de comprimento, que representa cerca de 850 vezes maior que o comprimento bacteriano, tá? A partir desses estudos, né, foram realizados diversos estudos de transferência de material genético, de replicação, de identificação da estrutura, né, de como ocorre essa replicação, tudo graças à decodificação desse material genético. Oi, pode falar. Não sei se eu talvez tenha entendido errado. Seriam duas dúvidas. Você falou que não tem estonas nesse cromossomo das bactérias, só confirmar se isso é correto. E em relação aos próprios cromossomos mesmo, porque quando a gente fala dos eucariotos, como a célula não está se dividindo o tempo todo, né, o processo de divisão ele é curto em relação à intérfase, a gente tem, maior parte do tempo nas células, a chamada cromatina. Isso acontece também com as células bacterianas ou elas já ficam praticamente em cromossomos, já que o tempo todo praticamente elas estão se dividindo? Elas ficam geralmente já prontas para se dividir, né? E não existe esse empacotamento muito acentuado, né, nas células procarióticas, né? Essas estonas, elas são diferentes, né, das estonas eucariontes, e elas têm também um arranjo diferenciado, tá? Então, existem proteínas que fazem parte do empacotamento da célula bacteriana, porém, não no mesmo nível que os cromossomos eucariontes, certo? Então, esse cromossomo bacteriano, ele contém, né, um material genético com todas as informações necessárias para que a célula consiga sobreviver, né? E para que ela consiga também repassar essas informações, o tipo de proteína que ela vai expressar na sua superfície celular, se ela vai ser capaz de produzir flagelo, né, para locomoção, ou se ela vai o ciclo, né, celular, se ela vai ser capaz de metabolizar frutose, se ela vai ser capaz de metabolizar glicose. Então, o tipo de substrato para a fonte energética, ela utiliza. Então, todas essas informações estão presentes aqui no nucleossomo ou no nucleóide, né, que é a região central aqui do material genético. Então, a gente nota, né, que ocorre um certo nível de enovelamento, né, porém, não existe aquela a espiralização que a gente conhece, né, do cromossomo eucarionte, tá? Esse material genético aqui, ele se autoduplica exatamente da mesma forma, né, que a gente aprendeu no DNA eucarionte, né, através, né, da forquilha de replicação, né, do sentido 5' 3', a fita líder e a fita complementar, de modo que após a replicação ocorre a citocinese, exatamente como a gente aprendeu também numa divisão mitótica comum, né. Porém, as bactérias apresentam moléculas extras de cromossomo, que são chamadas de plasmídeos, né, também são chamados de replicões, porque também se autoduplicam independentemente um do outro, tá?
esses plasmídios são moléculas extracromossomiais de DNA circular, geralmente em tamanho menor, né, e também em quantidade variável. Então, existem bactérias que possuem plasmídios, existem bactérias que não possuem, existem bactérias que possuem dezenas de plasmídios, e assim sucessivamente, tá? Essas moléculas apresentam geralmente de 2 a 50 quilobases, né? Raramente elas chegam a um tamanho muito grande, né? Raramente elas chegam a 500 quilobases, né? Com exceção de uma espécie, né? Então, os Streptomyces, eles apresentam plasmídios gigantes com cerca de 500 quilobases, mas de um modo geral, as bactérias apresentam plasmídios pequenos. A replicação dos plasmídios, ela é independente da replicação do cromossomo bacteriano, e os seus genes, eles contêm informações que não são indispensáveis para a célula. Isso quer dizer o quê? Eles podem conter informações ou genes ou informação para a produção de proteínas desejáveis para aquela célula, como, por exemplo, para a produção de fímbrias sexuais, que vai realizar a troca de material genético. Eles podem produzir informação para que a bactéria seja resistente a um determinado antibiótico, eles podem ter a informação para que a bactéria consiga degradar um outro substrato energético, né? Mas de modo que se esse plasmídio ele for retirado, a bactéria, num ambiente totalmente adequado, ela consegue sobreviver e consegue repassar todas essas informações, né, para os seus descendentes. Então, as informações contidas no plasmídio conferem vantagens seletivas, então, como eu falei anteriormente, resistência ao antibiótico, resistência a um metal pesado, produção de enzimas para a degradação de outros substratos energéticos, né, ou até mesmo para a produção de uma cápsula bacteriana, né, que a gente viu que a cápsula, ela representa um aumento do poder de virulência da bactéria, já que a bactéria ela fica mais protegida devido à produção dessa cápsula polissacarídica, tá? Então, aqui nós temos um exemplo, né, de uma bactéria com os seus replicões no seu interior. Então, aqui o cromossomo bacteriano, né, que possui cerca de 4 milhões de pares de bases, e aqui diversos plasmídios, cada um com alguns milhares de pares de base, e aqui, no caso, o exemplo de como esse plasmídio ele poderia estar dividido, né? Então, o gene necessário para a transferência de DNA, que seria, no caso, a formação das fímbrias, um gene para resistência a um antibiótico, por exemplo. Então, no mesmo plasmídio, eu posso ter algumas vantagens, né, que essa bactéria ela pode repassar essa informação para as suas colegas, né, para outras bactérias da mesma colônia que não apresentam essa informação. É por isso que, justamente por conta desses plasmídios, que é muito importante que quando ocorre um tratamento por um antibiótico, esse tratamento ele seja realizado da forma que foi prescrito, porque senão as bactérias que são resistentes, elas podem se sobrepor às bactérias não resistentes, fazendo então com que ocorra a transmissão dessa informação para a resistência bacteriana, né, para as demais bactérias que não são resistentes. Além do cromossomo bacteriano e dos plasmídios, existem segmentos de DNA móveis. Esses segmentos são chamados transposições, certo? Então, esses segmentos móveis de DNA, eles contêm uma informação necessária para que eles consigam para que eles consigam ser transportados dentro da molécula de DNA, dentro das moléculas de DNA da bactéria, tá? Então, eles realizam esse feito, né, essa movimentação justamente porque eles contêm essa informação para isso, tá? Para que ele se desligue de onde ele está e se ligue num outro loco gênico, né, onde ele, teoricamente, não deveria estar, tá? Então, geralmente, eles podem ser transportados em baixa frequência, ou seja, muito raro, né, que isso aconteça, mas é uma forma, né, que as bactérias conseguiram desenvolver para que consigam realizar essa variabilidade genética. Então, eles são transportados em baixa frequência dentro do cromossomo, e quando esses transposições eles são inseridos dentro de um gene, eles podem gerar mutações dentro desse gene, e eles podem também ser transferidos de uma célula para outra dentro dos plasmídios. Então, eles podem estar localizados tanto no cromossomo bacteriano,
podem ser transportados para dentro de um gene, ou eles podem ser transportados do cromossomo para o plasmídio e vice-versa. Então, é um outro mecanismo, né, que as bactérias podem desenvolver para aumentar essa variabilidade genética. Bom, então, em relação à autorreplicação do DNA bacteriano, ele também é uma autorreplicação semiconservativa, né, onde uma fita do DNA parental, ela é conservada, né, durante todo o processo de replicação, e a fita complementar, ela é sintetizada. A única diferença é que, como o cromossomo é circular, existem duas forquilhas de replicação, e essa replicação ocorre de forma bidirecional, mas em relação, né, ao processo em si, ele é exatamente idêntico, né, à replicação do DNA, que não é um DNA circular, tá? A síntese de DNA, ela também sempre ocorre no sentido 5', 3', e uma fita sempre vai ser contínua e a outra descontínua, né? No caso da fita descontínua, são formados os fragmentos de Okazaki, que depois são unidos por uma DNA ligase, e a outra fita, o crescimento é contínuo, né? Que é chamada de fita líder, como essa imagem aqui que vocês já devem ter observado, né? Então aqui eu tenho a minha molécula de DNA inicial, né, a molécula mãe, vai ocorrer a forquilha de replicação. Nessa fita aqui, o crescimento 5', 3' vai ser constante, é a fita líder. Nesse caso aqui, né, vai ocorrer o crescimento no sentido 5', 3', e como ela está, a forquilha inicia aqui, né, vai ocorrer a formação de vários fragmentos que depois eles são ligados, né, por uma DNA ligase. Só que os cromossomos eucariotos, né, não são circulares, né, eles são uma fita de DNA linear. Então, aqui, como eu tenho uma forquilha, no caso do cromossomo bacteriano, vai ocorrer a continuação aqui, do outro lado vai ter uma outra forquilha. Então, é uma forquilha dupla, até que ocorre, né, a separação dessas duas moléculas, conservando metade, né, da molécula original, como a gente está observando aqui, tá? Então, no caso aqui, eu tenho o DNA parental, eu tenho aqui a forquilha de replicação, as enzimas, né, que vão iniciar aqui a produção. Então, aqui vai ocorrer a fita líder, né, então, à medida que vai abrindo, esse DNA vai sendo sintetizado, né, na forma de uma única molécula, enquanto que aqui, né, ele vai ser sintetizado daqui para cá, aí depois cresce mais um pouquinho daqui para cá, e quando abrir mais, ele vai crescer mais um pouquinho daqui para cá, fazendo com que vários fragmentos sejam formados, que são os famosos fragmentos de Okazaki, que depois são ligados por uma enzima que vai juntando todos esses fragmentos, gerando, então, as duas moléculas de DNA, que vão ser as moléculas das células filhas. Né, aqui a fita líder e aqui a fita complementar, que é a fita que vai ser ligada posteriormente pelas enzimas. Então, além da variabilidade genética ocorrer, né, por mutações que podem ocorrer no DNA bacteriano, no próprio cromossomo bacteriano, pode ocorrer também pela transferência de genes por plasmidiais, através dos plasmídios, e pode ocorrer também essa modificação através dos transpossões, tá? Então, existem alguns processos que a bactéria também desenvolveu para que essa variabilidade genética aumente. Um deles é a transferência genética. Então, a transferência genética é um processo semelhante a uma reprodução sexuada, mas que ocorre de modo diferente do que em eucariotos, visto que não apresentam alternância de geração, nem produção de gametas e nem processo mitótico e também muito menos meiótico, né? Então, a transferência de material genético nas bactérias, ela pode ser considerada uma forma primitiva de reprodução sexuada e pode ocorrer a partir de 3 processos: a conjugação, a transformação e a transdução. Na conjugação bacteriana, ocorre troca ou passagem, né? Não necessariamente uma troca, pode ser unidirecional essa doação de material genético,
tá? Entre duas bactérias através de uma ponte citoplasmática formada pelas fímbrias. Então, aqui eu tenho duas bactérias, inicialmente duas bactérias geneticamente diferentes. Uma vai ser a doadora e a outra vai ser a receptora, né? Através de uma fímbria, vai ocorrer uma ponte citoplasmática, a ligação entre os citoplasmas, um fragmento de DNA da doadora é duplicado, ou um plasmídio inteiro é duplicado, tá? E é enviado para a célula receptora. Então, a bactéria receptora vai possuir uma nova característica genética que pode ser incorporado ao seu material genético, ao seu cromossomo bacteriano, ou então vai ficar na forma de plasmídio, né, no seu citoplasma, né, onde essa bactéria aqui, ela recebeu uma informação vantajosa, né, que vai facilitar ou vai melhorar, né, ou a adesão ou a invasão à sua célula hospedeira, ou vai conferir resistência a um antibiótico, ou conferir resistência a um medicamento, ou gerar, né, uma nova fonte de energia para essa bactéria. A transformação ocorre quando a bactéria absorve moléculas de DNA dispersas no meio. Essas moléculas de DNA podem ter vindo, né, de bactérias mortas, né, fragmentos de uma bactéria doadora, tá? Então, altera, assim, o genótipo da bactéria. Então, geralmente, esse DNA vem de bactérias mortas. Então, a bactéria receptora, ela incorpora esse material genético e através de enzimas, né, esse material genético, ele pode ser incorporado, né, na sua constituição genética. Então, vai ocorrer, né, uma transformação bacteriana. Então, a bactéria, ela recebeu o material genético que veio de uma outra bactéria, né, fazendo com que ocorra, então, um aumento da variabilidade genética nessa população. E na transdução, moléculas de DNA podem ser transferidas de uma bactéria para outra, utilizando vírus como vetores. Então, no caso aqui, nós temos um bacteriófago, ou simplesmente fago. Esse DNA do fago, ele vai ser introduzido no citoplasma bacteriano, de modo que estimule a produção, né, de novas estruturas virais, né? Então, o DNA da bactéria vai ser destruído, novos vírus serão sintetizados, porém, durante a montagem do fago, pode ocorrer que, ao invés do capsídeo absorver, né, englobar o material genético do vírus, ele engloba o material genético da própria bactéria. E aí, nesse caso, quando esse fago com o material genético da bactéria se ligar a outra bactéria hospedeira, né, ele vai acabar transferindo o DNA bacteriano, né, para a bactéria hospedeira. E, logicamente, nessa bactéria não vai ocorrer formação de novos vírus. Essa técnica aqui, ela pode ser utilizada em biologia molecular, onde esses vírus, eles são modificados, né, são inseridos genes de interesse nesse fago, para que esse gene, ele penetre, né, na bactéria, ele fique ligado à bactéria, ele infecte, né, a bactéria, introduzindo o quê? Um gene de interesse, que seria o gene para a produção de uma determinada proteína, a produção de um medicamento, ou até mesmo a produção da insulina, tá? De modo, então, que essa bactéria, ela vai produzir uma substância que seja de interesse médico ou de interesse industrial. Então, mas esse processo, ele também pode ocorrer, né, naturalmente, dessa forma aqui que eu expliquei para vocês. A outra forma, como eu já havia falado, né, é através de mutações. Então, vocês que estão vendo genética agora, né, vocês sabem que... Oi, pode falar. Professora, a transdução, ela seria uma parte da etapa do ciclo lisogênico, posso dizer assim? A transdução, ciclo lisogênico, por quê? Porque o ciclo lisogênico não acontece isso, a infecção pelo bacteriófago, e não se funde material genético da bactéria com o do vírus? Nesse caso aqui, o que ocorre é um erro na montagem, né? Foi um erro na montagem da nova estrutura viral. Não chega a ser um ciclo lisogênico, porque o que é inserido aqui já não é mais o material genético do vírus, já é o material genético da bactéria doadora. Certo? Não entendi a pergunta?
Posso continuar? Ih, gente, vocês estão dormindo. Então, olha só. Vocês que estão vendo genética, né? Vocês sabem que mutação representa qualquer alteração na sequência daquelas bases nitrogenadas, né? Na sequência do DNA, essa mutação ela pode ocorrer por substituição, deleção, inserção ou rearranjo de bases. Essas mutações elas podem também ser estimuladas por agentes, né, que nós chamamos de agentes mutagênicos, então eles podem ser físicos ou químicos. Então, um agente mutagênico físico pode provocar lesão do DNA através da ligação de bases de timina vizinhas, formando dímeros, como, por exemplo, a luz ultravioleta. E agentes mutagênicos químicos podem atuar ou alterar a estrutura química ou física do DNA, né, como o HNO2, que substitui grupos aminos por grupos hidroxila. Então, essa mutação ela pode ser espontânea, né, naturalmente, ou ela pode também ser estimulada por agentes químicos ou físicos que podem, inclusive, levar à destruição da bactéria, como no caso, né, da luz ultravioleta, que a gente sabe que a luz ultravioleta é um potente agente, né, esterilizante, ou seja, que leva à destruição de praticamente todos os micro-organismos, tá? Bom, então, além, né, da morfologia bacteriana, né, dos arranjos, dos formatos que elas podem apresentar, nós vimos também hoje a genética bacteriana com o cromossomo bacteriano, os plasmídios, os transposições, a autorreplicação do DNA bacteriano, que é muito semelhante, né, à replicação do DNA linear dos eucariontes, porém a diferença é que ocorre em duas forquilhas, a transferência genética, que pode ocorrer por conjugação, transformação e transdução, e a capacidade que as bactérias têm também de sofrerem mutações. Assim como vocês viram, né, ou vão ver na genética, as mutações, elas geralmente são prejudiciais, né, mas elas podem também acontecer de forma a ser benéfica para o organismo e de forma a fazer com que eles consigam ter uma adaptação maior, né, no ambiente em que eles estão inseridos, tá? Alguma dúvida, gente, sobre hoje? Oi, pode falar. Professora, eu sei que provavelmente na próxima aula, talvez você vá abordar isso, talvez a gente vai falar sobre as doenças, né, bacterianas. Aí eu ia perguntar em relação ao mecanismo de como é que a bactéria adentra na célula numa célula eucariota, ou no caso no hospedeiro, né, estou falando de bactérias, no caso parasitas, né, não dessa atividade livre. E também no caso em relação a se elas são capazes, de repente, assim como você falou sobre os vírus antes, se elas são capazes de sobreviver, de repente, na matriz extracelular e aí formar essas colônias. Como é que acontece esse mecanismo de... Bom, na realidade, como as doenças bacterianas são muito extensas, né, e muito diversificadas, eu tinha planejado fazer esse estudo das doenças bacterianas na forma de seminário. Inclusive, nem conversamos ainda sobre seminários, né? Eu acho que na próxima aula a gente começa a dividir os temas, tá? Aí eu já vou fornecer para vocês alguns artigos a respeito de cada tema. Esses artigos podem iniciar, né, para vocês iniciarem os estudos de vocês para a construção do seminário, e aí depois vocês podem também inserir mais informações. Juntamente com os artigos e o seminário, a gente iria pegar um desses artigos do tema de vocês, né, e discutir aqui entre nós, que seria uma das atividades que valeria ponto também para a nossa primeira ou segunda avaliação. Eu não estou recordando muito bem, se eu não me engano é para a segunda avaliação mesmo, tá? E a partir daí, né, a gente iniciaria essas discussões, né, sobre essas formas, né, essas formas de patogenicidade que as bactérias elas podem desenvolver no organismo. Então, como eu falei, existem vários tipos de bactérias, vários tipos de doenças causadas por bactérias, diversos mecanismos que elas podem desenvolver essas doenças, e a partir daí a gente estaria iniciando essa discussão a partir dos seminários, certo? Pode ser dessa forma?
Aí, na semana que vem, então, a gente inicia essa divisão e aí a gente faz inicia essas pesquisas, né, e eu forneço para vocês alguns artigos. Normalmente eu forneço artigos em português, né, na minha época na universidade, o professor dificilmente passava artigos em português, era tudo em inglês e não tinha esse negócio de Google Tradutor, a gente tinha que sentar com o artigo na mão e colocar o dicionário e aprender inglês científico na marra. Hoje em dia já está tudo mais fácil, né? A gente já baixa os artigos diretamente da internet. Na nossa época tinha que ir até a biblioteca, solicitar por telefone, aí a outra biblioteca no Sul, em São Paulo, no Rio de Janeiro, mandava por fax os artigos, e aí a gente tirava a xerox, porque o fax se apaga, né? Acho que você não sabe nem o que é fax, né? Mandava por fax os artigos, e aí a gente tirava a xerox e sentava e começava a traduzir, e a partir daí, né, a gente socializava, né, com o pessoal da turma, a nossa tradução. Mas hoje em dia já está tudo mais fácil, graças a Deus no Brasil mesmo nós já temos muitas revistas de qualidade, de reconhecimento internacional, que a gente já pode utilizar artigos em português, tá? Então, na próxima aula que a gente vai ter mais tempo, na sexta-feira, a gente já faz essa divisão, né, das equipes, vocês já vão formando as equipes, se eu não me engano, são 8 temas que eu distribuí para vocês, porque são 27 alunos, 26 alunos, se eu não me engano. Aí a gente vai começar a pensar nessa divisão e na escolha do tema, ou sorteio, como vocês preferirem, tá certo? Oi, professora, boa noite. Gostaria de falar que nesse mesmo período que a senhora vai estar ofertando um seminário, deixando já de antemão avisado que eu adoraria fazer um seminário, aliás, com o maior prazer, que é uma matéria que eu até estou me identificando, mas também nós já temos 3 seminários para apresentar, 3 seminários de genética e de prática educativa, 3. E agora o terceiro, né, com o da senhora. Nossa, tá começando a apertar o negócio, né? Então a gente vai fazer o seguinte, o seminário de vocês não deve estar marcado tudo para o mesmo período, né? As equipes devem se dividir, então a gente pode fazer a divisão dos seminários para não coincidir com as outras disciplinas de vocês, ao invés de fazer sorteio, né? Aí cada um escolhe as suas datas, e aí nas datas eu vou inserindo os assuntos na ordem que normalmente eu tenho planejado. Pode ser assim? A gente conversa na próxima aula, né? Alguém quer falar mais alguma coisa? O problema, professora, não é só a questão das datas não coincidirem, é porque são trabalhos que vão exigir um pouco da gente, para a senhora ter uma ideia, não desmerecendo nenhuma disciplina melhor do que a outra, mas algumas disciplinas elas exigem um pouco mais de empenho, porque senão a gente não consegue compreender. Por exemplo, genética, o seminário é sobre artigo, e os artigos são artigos, uns são tensos, outros são tranquilos, mas no final das contas a gente vai ter que defender esses artigos aí. E aí prática educativa é quase a mesma linha, quer dizer, então assim, provavelmente o seu trabalho também vai ser, então, se for para a gente fazer uma coisa de qualquer maneira, eu confesso, a gente pode até fazer os 3 seminários, mas vai perder qualidade. Eita! Como é que vai ser, então? Todos os professores conseguiram a mesma linha, tipo de uma palavra. Avaliação. Isso, a mesma maneira avaliativa. Essa forma de avaliação eu utilizo em praticamente todas as disciplinas. Não utilizei na bioquímica, porque realmente não deu tempo, e também eu estava dividindo o conteúdo com o Reidson, né? Então acabou ficando realmente muito apertado. Mas todas as disciplinas do superior, até porque vocês estão sendo treinados para serem professores, né? Então vocês têm que treinar essa apresentação aí de vocês. Para a segunda avaliação, o seminário das outras disciplinas, é? Exato. A questão, a gente sabe, né? É lógico, inclusive a gente também tem que ter esse traquejo para lidar com a questão do ensino remoto, até porque não vai ser um seminário, vai ser webinário. O grande cerne da questão gira em torno
da complexidade dos temas propostos, né? E o tempo que a gente precisa se preparar, porque o tempo está correndo. Então, paralelo a isso, a gente também tem que acompanhar os conteúdos, a gente também tem que acompanhar estudando, aí a gente tem que dividir igualmente com a sua rotina, a gente também tem que dividir com o nosso trabalho, porque geralmente turno da noite a gente tem que trabalhar. Então, eu vou lhe falar, é muito complicado, não é impossível, mas assim, eu falo por mim, eu não estou falando por ninguém, eu falo por mim. A gente acaba perdendo a qualidade, porque se for para fazer uma coisa qualquer, a gente faz uma coisa qualquer, não tem problema nenhum. Mas se dedicar, se esmerar para fazer um trabalho de qualidade, para fazer uma defesa boa de qualidade, eu acho que vai deixar a desejar em virtude da gente estar argolado com essas atividades. Eu sei, eu entendo. E vocês criaram a agenda da turma? Teve uma reunião, né, sobre, justamente falando a respeito desse excesso, né, de atividades. Professora, E aí só quem a gente percebe que está seguindo alguma coisa ainda aí dentro é a senhora. A gente está tendo problema com alguns professores, e lembra que a gente falou que a gente estava se sentindo órfão, que a gente ia tentar, junto com a senhora, para ver se a gente conseguia sanar algumas situações. Por exemplo, continua somente a senhora usando a Classroom. A gente está com uma carência, por exemplo, tem professores que a gente tem feedback, tem professores que a gente não tem feedback. E o que eu falo de feedback? A gente mandar uma mensagem, a gente conseguir resposta. E não a gente mandar uma mensagem e passar, às vezes, até uma semana sem ter essa resposta. Ou então, a gente só recebeu uma orientação minutos antes de estourar o tempo para entregar uma atividade e ser cobrada para entregar essa atividade em tempo hábil. Isso são coisas que estão acontecendo que, vou ser bem sincero, fica complicado a gente conversar a nível de coordenação, porque parece fuxico, porque parece que a gente está fuxicando. A gente está conversando com a senhora porque a gente percebe que a senhora é uma pessoa flexível, que a senhora é uma pessoa organizada, que a senhora é uma pessoa disciplinada, e aí essa disciplina a gente também procura, o que a Sammy falou, eu concordo plenamente com ela. A gente ama a sua aula, porque a senhora, assim, a gente vê a dedicação que a senhora se propõe a estudar, a repassar o conteúdo para a gente vê o compromisso e dedicação, mas a gente não vê em outras situações, e isso acaba o quê? Prejudicando a relação ensino-aprendizado. Isso aí faz a gente refletir no professor futuro que a gente não vai querer ser, porque é muito complicado alguns exemplos que a gente está tendo, vou ser bem sincero. Poxa, eu lamento demais isso, lamento demais mesmo. Eu reconheço, né, que todo mundo tem sua dificuldade. Eu mesma passei aí 2 semanas trabalhando num computador que eu mal conseguia assistir um vídeo, por exemplo, mas espero que eu não tenha atrapalhado, não tenha prejudicado vocês por conta da minha máquina, mas enfim, eu acho que todo mundo deveria correr atrás, né, de procurar. Professora, a senhora, o fundo da sua aula tem um símbolo lindo do nosso curso de biologia. A gente percebe que a senhora tem toda uma preocupação em dar essa aula. Tem gente que dá aula em rede, professora, o negócio está complicado. É verdade, professora. Percebe Bom, a senhora, tipo, a senhora vai com um lugarzinho todo bonito, tem gente que tá com deitadão, sabe? Ai, falem aí que tô com preguiça. Tipo, gente, olha, eu fico extremamente triste com isso, porque eu vou falar uma coisa sinceramente para vocês. Nós, professores federais, nós somos privilegiados sobre qualquer outra categoria de professores, porque tem professor aí que trabalha muito para ganhar o que a gente ganha, e eu acho que o mínimo que o professor tem que fazer é se dedicar ao seu trabalho, porque nós somos ainda privilegiados, porque nós não tivemos redução do nosso salário, nós não tivemos, claro que a gente investiu, né, eu tive que comprar um outro computador agora, meu notebook ainda não consegui ajeitar, eu mandei fazer a plaquinha de EVA aqui do símbolo da biologia, que eu achei lindo, inclusive até passo o contato da pessoa para vocês. Eu fiz um do IFPA, só que ficou ao contrário, eu vou mandar ela fazer outro ao contrário, que é para poder ficar os dois aqui do lado. Mas enfim, eu acho que vocês precisam se organizar para cobrar isso de forma documental, né? Como eu falei para vocês, eu já fui coordenadora durante muitos anos do curso de biologia, logo acho que eu fui durante 4 anos, logo no início do curso, e
eu instigava mesmo os alunos a lutarem pelos direitos de vocês. Quando eu era aluna, nós tiramos 2 professores, porque os professores não estavam atendendo às nossas expectativas. Nós trocamos o professor de farmacologia, que é uma disciplina extremamente difícil, extremamente complicada, né, com fórmula enfim, e professor de fisiologia. Justamente por quê? Porque são disciplinas importantes para o nosso curso, né, principalmente para quem seguiu a parte bioquímica mesmo, né, a parte da farmacologia, mas a fisiologia é básica, assim como a biologia celular é básica, assim como a genética também é básica. Então, eu sugiro que vocês se organizem, escrevam um documento relatando tudo isso, não precisa nem protocolar, mas pelo menos apresentem para o coordenador tentar fazer essa intermediação. Como eu falei, eu comentei com o Fábio sobre isso, ele jogou lá no grupo dos professores, né, as recomendações e tudo, mas ninguém respondeu nada. Ninguém falou nada. Eu ainda fiz o comentário, gente, eu ouvi mesmo essas reclamações, então, bora ajudar os alunos, a gente fazer o nosso trabalho direito, né, tudo, mas ninguém fez nenhum comentário, e agora vocês estão me dizendo que continua tudo a mesma coisa. Então, eu particularmente, eu acho um absurdo, eu sempre falo para os meus alunos, até para os alunos do médio, exijam uma boa aula, porque o professor, ele está sendo pago para isso. Então, eu realmente, eu fico arrasada com esses relatos, porque, enfim, não é isso que ninguém quer, né? Eu não quero que o meu filho, a minha filha, receba uma aula medíocre de uma escola que, por exemplo, eu pago caro na escola dela, eu não quero que ela receba uma aula medíocre. Vocês não estão pagando, mas muitas pessoas estão pagando o nosso salário, porque o nosso salário vem de dinheiro público, o nosso salário está deixando de comprar vacina para quem precisa, está deixando de... É claro que não é bem assim, né, porque a gente sabe que no Brasil tem muita corrupção, mas enfim, o professor ele precisa fornecer o mínimo de condições para que o aluno consiga absorver o conteúdo, porque nós estamos sendo pagos para isso. Enfim, eu vou conversar novamente com o Fábio, mas eu sugiro que vocês se organizem e que vocês até façam, né, um documento, sei lá, mais formal, para tentar rever essa situação, enquanto há tempo, né? A gente não sabe quanto tempo vai durar essa história de ensino remoto. Foi uma coisa emergencial, né? Mas não é por ser emergencial que o professor vai dar aula de qualquer jeito. Isso é ridículo, é um absurdo. Mas aí eu vou tentar reorganizar, né? Eu vou jogar no grupo os temas que eu imaginei inicialmente, né? A gente vê se vai ser possível ou não. Eu não consegui pegar lá no começo, mas eu não sei se alguém falou sobre atividade. Chegaram a conversar sobre atividade, que a gente marca os itens lá e aí tá dando um erro. Chegaram a falar isso no começo da aula? Não, tá dando erro, tá? Então, eu acho que isso acontece quando ou fica foi muito tempo aberto. Aquela conversa que tava lá no grupo. Eu pensei que o povo ia até falar, é isso que às vezes eu fico preocupado, porque assim, num grupo, que a gente tem um grupo de alunos, no grupo eles falam uma coisa, aí eu acho que quando chega no momento para falar, não falam, acabam esquecendo, enfim, o que acontece é o seguinte, professora, o formulário lá, e automaticamente na hora de marcar aparece o gabarito, quando você marca a alternativa lá de diz, por exemplo, qual a alternativa que era. E tanto a primeira como a última, que são alternativas de marcar, elas, estão com o gabarito errado. Para mim, dentro do que o pouco que a gente aprendeu com a senhora, eu acho que está errado. Também não tenho muita certeza, por isso que a gente até falou que a senhora ia corrigir, que a gente talvez sanasse isso. As discursivas não tem como, mas é mais a questão de marcar mesmo. E assim, só como é que se diz? Uma observação. Eu acho muito, muito bacana, muito, muito prático, muito interessante a proposta das tarefas através de formulário, porque tem a questão do gabarito, né? A gente se sente motivado a fazer, porque é uma coisa organizada, a gente sabe qual foi o nosso resultado final, acaba forçando a gente realmente a revisar conteúdo, a ler, a se debruçar sobre. A gente vai, logicamente, ficar com nossas dúvidas, mas a gente vai tentar buscar sanar essas dúvidas de uma maneira autodidata.
Então, assim, eu acho que tá muito bacana. É o que eu posso fazer, o que eu posso falar é que tá perfeita a questão das atividades ao final de cada conteúdo abordado. Acredito até que a gente poderia até fazer umas revisões, algumas atividades paralelas para que a gente consiga ficar falando bastante sobre essas situações. E é isso. É verdade, Eu professor. sei. É, eu confesso que eu não me lembro de ter colocado gabarito nas atividades, até porque eu fiz um pouco com pressa a atividade. Eu não sei se saiu alguma coisa automática, não sei o que. Na verdade, eu errei nesse formulário porque eu acabei pegando um formulário antigo. E aí eu acho que foi isso, ele ficou com a alternativa do formulário antigo, e quando eu vi eu já estava modificando o antigo, aí eu não quis fazer tudo de novo e deixei esse mesmo. Foi uma falha minha. Mas como eu falei, eu vou corrigir manualmente, e aí quando eu corrigir eu coloco as respostas corretas. Peço desculpa por essa falha, mas ninguém vai ficar prejudicado em relação à nota, não. Eu ainda vou fazer essa correção. Eu estava pensando em fazer essa atividade dessas 3 aulas, né, que é a estrutura, morfologia e genética bacteriana, para as outras atividades de bactéria ficar num segundo formulário. Só que aí eu vou tentar postar hoje ou no máximo amanhã para vocês. Mas aí é isso, eu sugiro que vocês se organizem para tentar cobrar de forma mais efetiva, né, já que a conversa não surtiu muito efeito. Realmente eu acho interessante que vocês tentem cobrar de uma forma mais efetiva, não com processo, né? Porque na minha época, como eu falei para vocês, eu criei briga com muito professor, porque tudo eu mandava abrir processo. E aí os professores ficavam com ódio de mim por conta disso, que eu não sou muito de ficar paparicando nem aluno nem professor, mas também não sou a favor desse tipo de conduta que os professores estão tendo com vocês ou com qualquer outras turmas. É só porque é uma via de mão dupla, né, professora? Assim, existe uma cobrança por parte dos professores para com o alunado, né? Então, nós discentes somos cobrados em prazos, nós somos cobrados até, por exemplo, eu falo por mim, não vou falar por outros colegas, mas às vezes meu pacote de dados acaba, eu não tenho uma internet fixa, eu não tenho um Wi-Fi, a minha internet de dados acaba. Eu, infelizmente, não vou poder acompanhar a aula porque eu estou sem pacote de dados, embora eu tente me programar para isso. Mas, assim, existe uma cobrança para que a gente se enquadre dentro de uma situação. Aí, o que a gente percebe? Que do outro lado existe ou não essa cobrança? A gente acha que não existe, porque, por exemplo, quando só um professor, no caso a senhora, se enquadra e faz a coisa tudo acontecer, tudo perfeitinho, tudo bonitinho, e outros não fazem, a gente entende o seguinte, que ou tem alguma coisa errada, ou então alguém está querendo fazer o certo e não é o certo, sei lá, a gente fica confuso, porque o certo, eu vou ser bem sincero, é a gente ter esse Não, feedback, com certeza tem a alguma coisa gente errada ter, nisso. pois é, a gente ter esse retorno. E aí, a gente é muito cobrado em relação a prazo, muito cobrado mesmo. A gente é muito cobrado em relação a ter recursos. Eu aposto que muitos colegas aqui não têm recursos. Eu, muitas das vezes, pego recurso no meu trabalho. Eu aproveito lá numa horinha de folga lá no meu trabalho, vou e faço uma atividade no recurso que eu tenho no meu trabalho. Mas tem colegas aqui que não têm, mal tem um celular para fazer. Mas essa limitação, sinceramente, não está sendo levada em consideração. Eu tenho quase certeza disso, porque eu vejo cobranças, eu vejo algumas situações aí que fogem um pouco aí da realidade. Mas assim, né, professor, eu acho que está começando, são problemas que a gente vai ter que enfrentar. Eu só queria que isso não fosse uma coisa que virasse rotina, né, que isso aí não fizesse parte de uma coisa comum, normal, que fosse banal. E sim que a gente chegasse a um momento em que a gente conseguisse viver de maneira harmoniosa e tranquila, sem estar tendo esses óbices aí. Tá, com certeza. Bom, é isso. Vou tentar conversar novamente com o Fábio, tá? E aí, na aula que vem, a gente conversa melhor sobre a possibilidade ou não de desenvolver em seminário na minha disciplina, que realmente era extremamente necessário, mas eu posso repensar essa avaliação, justamente para tentar ajudar vocês, tá? Mas aí, acho que já até extrapolei o horário da aula, né? O Rocha ainda não vai começar, não? Aí na aula que vem a gente conversa melhor, tá bom? Alguma colocação?
Podemos finalizar por hoje? Sim, professora. Tá, então tá. Gente, conversem mais no grupo lá, coloquem essas dúvidas de vocês mais no grupo. A gente conversou rapidamente sobre a questão do formulário, né? Vocês podem tirar mais dúvidas lá pelo grupo. Eu vejo que os grupos estão bem quietos, né? Tanto na minha disciplina com vocês, quanto na turma de Química, praticamente também não existe muita interação. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, podem utilizar o grupo à vontade, tá? No meu privado, podem ir também. Se eu não responder, mandem mensagem de novo, que às vezes a mensagem fica muito lá para trás e eu acabo esquecendo realmente, tá? E assim a gente vai tentando contornar esses problemas, né? Eu espero que os outros professores tenham o mesmo empenho, porque realmente tem que ter essa comunicação. A gente já não tem um encontro presencial, né? Ainda mais não ter comunicação, aí não tem como levar uma boa disciplina, não tem como repassar esses conteúdos de forma adequada. Tá bom, então, gente? Então, na próxima aula a gente continua, tá? A gente continua essa discussão e continua também o nosso conteúdo.